Qual a diferença entre cachaça e rum? Ou melhor, existe alguma diferença? É polêmico, muitos especialistas brasileiros ficariam irritados com essa comparação, mas eu estou aqui justamente para debater esse tema que é tão polêmico, né? Muito se fala no meio que a cachaça é um destilado completamente diferente do rum. Os especialistas têm uma gama de argumentos para falar que a cachaça é um produto muito diferente do rum. Mas será isso uma verdade? Eu sempre gostei de rum e a cachaça, na verdade, eu vim descobrir há pouco tempo, de fato, o que é uma cachaça, muito pela cultura que a gente tem de marginalização da bebida, né? Só que nunca me contentei com essa história de que as duas bebidas eram diferentes. Afinal, a matéria-prima delas é a cana-de-açúcar, né? Então, por que ser um destilado diferente? Então, eu pesquisei a fundo e vi que, na verdade, não tem diferença. Mas como assim? Bom, resolvi então fazer uma série de vídeos para falar sobre esse assunto tão polêmico. Nessa primeira parte, eu vou trazer aqui os argumentos que os especialistas em cachaça dão para diferenciar as bebidas e vou expor os contra-argumentos que embasam que, na verdade, há uma grande semelhança entre os dois, certo? Bom, o primeiro argumento que os especialistas dão é que o processo de produção é distinto, né? A afirmação deles é que o rum é feito a partir do melaço da cana e a cachaça é feita a partir do caldo fresco da cana. Mas será isso uma verdade? Bem, em parte sim. Só que o rum, ele pode ser feito tanto do melaço, como também do mel da cana, ou ainda, assim como a cachaça, do caldo fresco da cana. Eu tenho um exemplo aqui, que é esse rum da Martinica. Ele é feito do caldo fresco da cana. Então isso já corta um pouco esse argumento de que os processos são distintos, já que o rum ele pode ser feito com qualquer produto da cana-de-açúcar. Uma outra questão é que é falado também da distinção de alambique. Só que tanto a cachaça quanto o rum podem ser feitos a partir do alambique de cobre ou do alambique de coluna. E isso aí vai variar de acordo com a tradição, com questão de posicionamento de mercado, mas ambas as bebidas podem trabalhar os dois métodos. Além disso, embora o rum mais conhecido seja feito a partir do melaço da cana, existem alguns tipos de rum que são feitos a partir do caldo fresco da cana. Esse exemplo que eu dei aqui foi de um rum da Martinica, que é feito a partir do caldo da cana fresca, ele é chamado de rum agrícola, assim como são chamados todos os rums produzidos nas ex-colônias francesas. Há ainda outros tipos, como o Clairin, do Haiti, o Grog, de Cabo Verde, e também o rum da Madeira, todos eles feitos a partir do caldo fresco da cana. Um segundo argumento dado é de que há diferenças químicas, tanto no paladar quanto no aroma. Mais profundamente falando, questão de química, o argumento é que há, no final do processo, distinções de alguns elementos como aldeídos, estéreis e álcool superiores, né? Só que essa diferença não é tão gritante, na verdade a diferença é bem pequena. Se compararmos, por exemplo, um Scotch Whisky com Bourbon, a gente vai encontrar muito mais diferença, né? Até porque um Scotch ele é feito a partir de uma matéria-prima e o Bourbon ele é feito majoritariamente de outra. Isso já dá diferença. Além disso, o Bourbon tem processos de produção distintos, como, por exemplo, o processo de sour mash. Isso já dá diferença química na bebida. Nem por isso eles deixam de ser classificados como whisky, né? Então, por que rum e cachaça, que tem uma similaridade muito maior, seriam considerados dois destilados distintos? Há ainda um terceiro argumento, que é o do envelhecimento. Muitos especialistas falam que a grande diferença da cachaça é que ela é envelhecida em uma diversidade de tipos de madeira, o que é verdade. Porém, isso não significa
que o rum ou mesmo outras bebidas não possam ser envelhecidas em outras madeiras. O que acontece então? Alguns países de fato têm regulamentação de envelhecimento. Por exemplo, Venezuela, como esse rum aqui, ou Cuba, como esse outro rum aqui, são países que têm regras, legislação de envelhecimento. Primeiro que todo rum precisa ser envelhecido, obrigatoriamente. Segundo que o envelhecimento tem que ser obrigatoriamente em barril de carvalho. Em Barbados, embora nem todo rum precise ser exatamente envelhecido, há também uma definição para envelhecimento em barril de carvalho. Só que nos demais países em torno do mundo não há qualquer regulamentação ou legislação que fale sobre envelhecimento. Tá? Você pode envelhecer um rum em qualquer tipo de barril. Mas por que não é envelhecido? Bom, existem alguns motivos. Primeiro que o Brasil possui abundância de tipos de madeira, coisas que países da Caribe não possuem. Outro fato também é custo. Né? Você produzir uma bebida, envelhecer ela em uma madeira que você tem que conseguir ela às vezes de uma forma mais complexa, isso encarece o produto. Né? O rum geralmente é envelhecido em barris de ex-bourbon. Isso barateia muito mais o produto. Há ainda a questão de mercado também. O mercado ele aceita muito mais bebidas envelhecidas em carvalho por já conhecerem o sabor. Além disso, a questão de padronização. É muito mais fácil você padronizar uma bebida num barril de carvalho, porque já existe uma expertise de longa data de envelhecimento nesse barril, diferente de outras madeiras que pouco ainda se conhece. Tem um fato ainda, por exemplo, de pegar essa cachaça aqui, envelhecida em Amburana. É uma madeira brasileira, que a gente tem algumas cachaças e se ganhou muito mercado aqui no Brasil, mas é uma madeira que não é tão fácil de trabalhar. Se você envelhecer uma bebida por muito tempo nesse barril, ela pode gerar toxinas e criar uma bebida tóxica. Então há dificuldades de você trabalhar com outros barris e de ter uma aceitação de mercado, aceitação de aprovação para importação e exportação. Então tudo isso influencia, né? Mas nada impede, por exemplo, de uma destilaria de cachaça que também produz rum, produzir esse rum no mesmo barril que ela produz a cachaça. Bom, tem um exemplo aqui no Brasil que é a Weber House, uma marca de cachaça que produz rum também. E eles produzem rum envelhecido em outras madeiras como a Amburana, por exemplo. O quarto e último argumento importante que os especialistas de cachaça dão para diferenciar as duas bebidas seria o teor alcoólico. Bom, isso aparentemente não faz muito sentido, mas ainda assim é um argumento que eles dão para diferenciar as duas bebidas. Mas vamos lá. A cachaça, pela legislação brasileira, e só pode ser pela legislação brasileira, porque a cachaça é um produto brasileiro. Por lei, você só pode produzir cachaça no Brasil. E essa lei, ela define inclusive alguns parâmetros para se considerar cachaça. Tá? Importante lembrar que tanto cachaça quanto rum são aguardentes de cana. Tá? Mas para ser classificado como cachaça, precisa ter, entre essas características, o teor alcoólico entre 38% e 48%. Abaixo disso ou acima disso é considerado apenas aguardente de cana. Tá? Já o rum, ele pode ir até 50%. Não lembro exatamente a partir de quanto se começa o início do teor alcoólico, não lembro se 35% ou um pouco mais, mas ele pode ir até 50%. Acima de 50%, ele ainda continua sendo rum e vai aí até mais ou menos 80%. E aí entra numa categoria que é chamada overproof, que é esse tipo aqui. Esse aqui, por exemplo, tem 63%. E aí acima de 50% é chamado overproof, rum overproof. Né? Mas, em regra, é até 50% rum. Tá? Já a cachaça, até 48%. Bom, só que mercadologicamente, a variação do rum vai entre 40% a 43%. E a cachaça, de 39,5% a 42%.
tá? Para o mercado, geralmente é essa valoração, tá? Mas, vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, 40%, 43% e esse é 40% também. Mesmo vai ocorrer aqui, que eu tenho algumas cachaças de 40%, essa aqui é 39,4% e por aí vai. Tá? Mas, por exemplo, eu tenho esse rum aqui e tenho essa cachaça. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho 50% de álcool. Aqui eu tenho 48% de álcool. Esse rum é feito de suco fresco da cana. Essa cachaça, obrigatoriamente, para ser cachaça, também. Tá? Então, o que difere essas duas bebidas? Por enquanto, o teor alcoólico. Aqui no Brasil, se eu quiser produzir essa bebida aqui, tá? Se eu pegar, por exemplo, se eu importar a cana-de-açúcar da Martinica, se eu importar as técnicas de alambique que das ex-colônias francesas são chamadas de crioulas, trazer para o Brasil e produzir exatamente essa bebida aqui, com caldo fresco da cana, tudo mais, eu não posso chamar ela de cachaça. Por quê? Porque ela vai ter 50% de álcool e aí entra como aguardente. O curioso é, eu também não posso chamar de rum aqui no Brasil, porque, olha que curioso, para você produzir rum no Brasil, obrigatoriamente tem que ser feito do melaço da cana. Mas essa legislação só existe no Brasil. Por quê? Porque a gente tem a cachaça, que não pode ser chamado de rum. Esse é o problema. Tá? Agora vamos lá. Se eu fizer essa mesma bebida aqui, com as mesmas questões, importar da Martinica a cana-de-açúcar, importar a técnica crioula e produzir, mas reduzir o teor alcoólico para 48%, aí eu tenho uma cachaça. Como essa aqui, por exemplo, também 48%. Então, a grande diferença, na verdade, entre cachaça e rum se dá pela legislação brasileira. A diferença única e exclusiva é essa. Porque eu tenho duas bebidas produzidas de forma praticamente semelhantes, mas que são diferenciadas porque na legislação brasileira eu preciso chamar de cachaça, o que é produzido aqui no Brasil, até entre 38% e 48%. Fora disso, é aguardente de cana. Se eu quiser produzir um rum, eu obrigatoriamente vou ter que produzir do melaço da cana. Uma regra que só existe no Brasil. Então é isso. Fica aqui então esse debate. Eu espero que vocês possam trazer outros argumentos que possam dizer o que diferencia a cachaça do rum. Eu ainda não encontrei nenhum argumento que de fato faça essa distinção. Óbvio que há questões mais profundas, como por exemplo a questão histórica, né? Como surgiu a cachaça, como surgiu o rum, quem veio primeiro, se é que alguém veio primeiro. Então todas essas são questões mais complexas que precisam ser avaliada a história do surgimento dessas duas bebidas, e isso eu vou fazer em outros vídeos que eu vou trazer para vocês. Enquanto isso, segue aqui o canal, curta a gente, faça seus comentários, se você concorda, discorda, e continue acompanhando aí os demais vídeos. Um abraço!